Rapaziada, a parada é a seguinte. O iceberg de Pokémon. Vide muçar, Barão. Se não tiver aqui, e o Typhlosion... Ah, tem, né? De um ano atrás esse vídeo. Oi! Então, pro vídeo de hoje eu decidi trazer o iceberg de Pokémon. Só Mulher. com o meu take nele. Como todo iceberg, não existe um oficial. Não é assim que icebergs funcionam. Mas eu procurei o com mais partes pro vídeo ficar mais completo. Dadas as introduções, vamos começar. Calma. O céu. E o embaixo do caminhão O na céu? primeira geração de Pokémon. Isso já foi provado boato e não tem por que eu explicar razões aqui, porque é óbvio. Mas o que eu posso fazer é dar contexto. A primeira geração foi lançada numa época que o acesso à informação era mais restrito, o que facilitava a existência desse tipo de boato. Tanto que hoje é bem difícil fazer qualquer coisa parecida vingar, porque acaba desmentida antes mesmo de chegar nas massas. Dito é um clone de Mew. Isso é uma teoria de fã que nunca foi validada por nenhum Não, material mas aí oficial, também, maconha da mas porra. ficou popular porque é crível, já que é Maconha. possível É encontrar incrível. ditos no laboratório abandonado de Cinnabar, onde o experimento Mewtwo foi realizado. Maconha. Não é o tipo de informação que vai ser validada nunca, mas é um jeito de expandir o pouco da mística do jogo que Mas é mostrado maconha. pra gente. Mas maconha. Missigno. Esse aqui já foi explicado por diversas pessoas ao longo da existência da internet. Mas Missigno é um placeholder. Esse eu já Você vi. só consegue forçar o encontro com Missigno se danificar a memória interna do jogo o suficiente. A imagem dele no jogo é só um sprite compilado, e como teve muito conteúdo descartado nos primeiros jogos, é provável que ele deveria ter sido um Pokémon sim, mas não com esse nome nem com essa imagem. Isso é E legal. pra variar, muitas creepypastas saíram disso. A Síndrome de Lavender Town também é uma creepypasta. E isso vem de uma época que qualquer trilha sonora Traço. minimamente bizarra ganhava uma Não é creepypasta. verdade, não? Igual várias outras mídias É ganharam. um sua creepypasta. variação. Anjinhos, Mickey, Não era Mouse, verdade, não? Sonic, Coragem, o Cão Covarde. A lista é longa. Me O senti incidente de enganado. Porygon. Isso é real. Em 1997, foi ao ar o episódio focado no Porygon, e durante uma das batalhas, teve o efeito de flashes de luz, o que causou mal-estar e episódios epiléticos em algumas pessoas que Amém. assistiram, o que levou ao banimento do episódio. E não, isso não foi proposital. Na verdade, é o tipo de polêmica que nenhuma empresa de entretenimento infantil quer estar Mas atrelada. aí também. Tanto é que hoje, filmes e jogos são obrigados a terem um aviso de saúde para pessoas com fotossensibilidade. Cubone é um filho de Kangaskhan. Teoria. O que acontece é que na primeira geração muitos traços se repetem entre Que os Pokémon. merda. Então, porque o bebê da Kangaskhan é um pouco parecido com o Cubone, teorizam que ele seja esse bebê. Mas Que não, merda. é só uma teoria, sem respaldo. A morte do Raticate do Blue. De novo, uma teoria que usa de base o Raticate desaparecer do time do Blue depois que você enfrenta ele no SSN. E é só isso. Ele faz que nem o Pô, ele fala: ah, esse Pokémon é uma merda, vou liberar. A explicação mais plausível é que o Blue simplesmente capturou Pokémon mais fortes do que o roedor da primeira rota e decidiu deixá-lo na box. A polêmica da Jinx. Isso de fato aconteceu. Na primeira temporada do anime, a Jinx foi acusada de ser uma referência ao Blackface. E para desviar desse tipo de acusação, a Pokémon trocou a aparência dela em todas as outras aparições. O seu popo do mesmo jeito. Pokérap é uma invenção da 4Kids, que adaptou uma das músicas de Quem é esse Pokémon para um rap, para deixar mais ocidental, digamos assim. Twitch Plays Pokémon foi um experimento social que aconteceu na Twitch para ver se quem estava assistindo conseguiria zerar o jogo, formando assim uma consciência coletiva. É bem legal e tem 2 vídeos aqui no Não entendi. canal, vale a pena conferir. Voltorb é uma Pokébola possuída por um Haunter. De novo, isso tem a mesma explicação que a teoria do Cubone. Digimon versus Pokémon. Tirado do cu. Bom, isso é mais subjetivo, e tem muito de clubismo em mídias dessa época, mas é apenas pelo lado dos fãs. E aí? A Vocês ficaram de que lado aqui? Eu preferia Pokémon, pô. Bandai mesmo já fez jogos com a IP de Pokémon, e a Nintendo já foi casa de diversos jogos da Bandai. As duas empresas detentoras dos direitos não poderiam se importar menos. Crânio do Marowak. Isso
Tu viu o vídeo do TPP, Léo? Cala a boca, mano. Finge que eu não vi, não. É real, porque tem texto de Pokédex pra isso. Ao mesmo tempo que tem zero efeito prático no jogo. Porque se você chocar um ovo de Killbot, ele já nasce com capacete. Smash or Pass é uma trend que Smash. começou no YouTube e na Twitch. E não tá necessariamente Fala um número aí, rapaziada. Até 1000. Fala um número até 1000 aí, rapidão. Um número até 1000, rapidão. R$ 199. Cadê? Eu não consigo botar, não? Oxe, eu tenho que ir de um em um. Não. Eu não consigo botar o 199, não. Ele não deixa. Tire o Bulbasauro, tire. Ele não deixa não botar, não. Ele não deixa eu botar outro número, não. Eu teria que seguir a cronologia. Eu buguei a imagem, ó. Eu buguei a imagem. Eu buguei a imagem. CP? ligada à franquia. A superfície. Entradas sinistras da Pokédex. Real. Existem diversos textos de Pokédex com um teor mais sinistro. Porém, novamente, sem efeito prático no jogo. O coma de Ash. Mais uma coisa que não faz sentido e se repete em diversas obras. Dragon Ball, Chaves, Hora de Aventura, Mansão Foster, The Walking Dead também tiveram suas teorias de coma infinito. Mas virou meme, boy. É meme. Qualquer peça de mídia É pode receber uma meme. teoria de coma. Mas é meme. Ah, então. O corpo do Diglett. Por mais estranho que pareça, é só isso que podemos ver. Sendo ele um Pokémon topeira da primeira geração em que os designs no Eu geral gosto daquela eram arte, que ele é todo musculoso. colocar aquela terrinha ao redor dele foi uma solução criativa para representar ele por dentro da Terra e fazer o jogador entender que ele é um Pokémon capaz de cavar. O pai de Ash. Esse ponto é polêmico. A explicação mais fácil do que certa é que, no geral, protagonistas de Pokémon não têm pai. E qualquer coisa que eu falar além daqui é especulação. E conforme Igual a vida real, né? esse iceberg for afundando, vocês vão perceber que muitos pontos sobre o anime aqui podem ser explicados como falta de tempo, desinteresse, troca de diretores durante a produção e simples esquecimento também. Chegou um momento que o anime se tornou tão episódico que nem fazia mais sentido explicar quem era o pai do Ash. Batalha contra o Professor Carvalho. Esse é real. Ao mesmo tempo que não é canônico na obra. Se você conseguir bugar o jogo, é possível batalhar com o professor. E ele é o treinador mais forte do jogo. Provavelmente é conteúdo descartado. Que foda. Pokébola GS. Só aconteceu no anime, foi pensado para ser um elemento de roteiro e não recebeu sequência. É simples. Muito mistério foi criado ao redor disso. Sempre que uma nova temporada surgia, as pessoas tentavam encaixar a Pokébola GS Mas a Pokébola GS, ela só desaparece? de alguma Não é explicado nada. forma. Pikachu surpreso. É um meme. Só isso. Eu não vou desperdiçar o tempo de vocês com isso. Mew Ancestral ou Ancient Mew é uma carta baseada no primeiro filme de Pokémon e foi dada como um brinde. Nunca foi válida em torneios e provavelmente é a carta mais diferente já feita. Pokerus. É simples. É uma condição rara que pode acontecer com seus Pokémon e ajuda eles a ficarem mais fortes mais rápido. Não é um glitch, nem é nada escondido. É só uma mecânica dos jogos. Agora eu vou emendar 3 em 1 aqui. Gengar é a sombra de um Clefable. Eu acho massa isso. Gastly é um Cloyster morto. E Butterfree e Venomoth foram trocados. Seria legal. Todas essas Muito legal. Era pra GS ter um Celebi e ter essa lore no anime. Mas eles criaram outra lore pra um filme do Celebi e só descartaram a bola. Ruim foi que decidiram isso depois de já ter apresentado a bola no anime. são explicadas da mesma forma.
O design dos Pokémon da primeira geração são parecidos, e isso deixa aberto para teorizarem quanto ao visual. 7 de 10. Too much water. Conforme os anos passarem, menos pessoas vão saber ou lembrar disso. Mas no lançamento de Horas, um reviewer da IGN deu essa nota pro jogo e a comunidade ironizou a inocência dele. A Guerra de Kanto. Existe uma teoria que a primeira geração de Pokémon se passa num pós-guerra. Hipoteticamente, a razão da ausência paterna. E existem muitas crianças soltas pelo país, muitos marinheiros, muitos delinquentes, ausência de polícia Faz sentido, e a né? equipe Rocket controlando partes de Kanto. E apesar de criativo, foi apenas uma decisão de design de mapa. É legal, né? Colocaram marinheiros perto da água, campistas perto da grama alta e pescadores no pier. Enfim, erros na Pokédex. Sim, muitas entradas de Pokédex. Não tem nenhum com cabaré cartinhas no mundo de no Pokémon mundo todo real. errado. Por exemplo, dizer que certo Pokémon voa em alta velocidade, porém ele sequer voa. Mas sim, muitas coisas esquisitas acabam saindo do texto lúdico da Pokédex. Tanto que em Sun Moon, eles deram uma reduzida nas Dex Entries justamente para evitar ter que consultar muita literatura anterior na hora de escrever uma nova. Múltiplas linhas do tempo. Sim, real. Os jogos de Alola terminaram de canonizar diferentes linhas do tempo. E talvez assim seja melhor, descartando a necessidade de se autorreferenciar constantemente, como foi até o final da geração 5. Inclusive, os especiais Generations e Evolutions trabalham justamente com esse conceito. Lost Silver. Outra creepypasta, nada demais. A partir de agora, se o item do iceberg for apenas uma creepypasta, eu vou simplesmente pular, porque não vale o tempo de ninguém. Seria legal, Murilão, no teu canal de Pokémon. Canal de Pokémon é foda, né? No teu canal de Pokémon, Murilão. Fazer que nem o Whip faz. Análogo de Pokémon. Tá vendo o Pikachu aqui? Uri Geller. Ele é o mágico que processou a Pokémon e impediu a impressão de cartas do Kadabra por achar que o Kadabra é uma paródia dele mesmo. Esse maluco é egocêntrico, viu, bicho? E hoje em dia esse impedimento já caiu. Mas o Kadabra ficou mais de 20 anos sem ter cartas no TCG. Vietnamese Crystal. É a versão pirata e mal traduzida de Pokémon Crystal. Ficou conhecida por ser muito ruim e isso gerou alguns memes na época. Menina da abertura. A menina em questão aparece na primeira abertura de Pokémon Ué, e sempre teorizam sobre. quem porra é essa menina? Mas é apenas uma Less, uma garota comum. N é um Zoroark. É um zoófilo no mundo de Pokémon? É uma teoria de fã. E é só porque ele Ah, que ele é a mistura com humano com Pokémon, né? aparece do nada e o cabelo do N é parecido com a juba do Zoroark. As bestas lendárias eram Evolutions. É uma teoria interessante porque os primeiros 3 Eevee compartilham os tipos com o trio de Jotô. Isso aqui seria legal. Isso aqui seria muito foda se fosse mesmo, porque é realmente interessante. Mas é só uma teoria sem muito respaldo, mesmo porque os Eevee são canídeos, enquanto o trio de Jotô são felinos. Pokémon é satânico. Outro fenômeno dos anos 90 e 2000. Qualquer moda que ficasse muito popular com as crianças Porque ela censurou. acabaria aparecendo em um programa de auditório Eu não entendo. Eu não entendi a censura. para alertar os pais do mal oculto que assolava seus filhos. Muitos outros desenhos passaram por isso. Yu-Gi-Oh!, Digimon, Beyblade, Billy Mandy, Gasparzinho, a lista é enorme, mas era apenas um jeito de polemizar e conseguir audiência. Animais reais. Sim, numa época que o anime tinha uma supervisão menos rigorosa, já teve a aparição de um cachorro, alguns peixes, um furão, e o Ash usou uma fantasia de vaca. Nos jogos principais, isso não aconteceu. Se o Taurus Alguns argumentam visse. sobre a animação de confusão ter passarinhos, mas isso é uma representação universal para o sentimento de confusão que Pokémon incorporou. Pokégods. É um hoax misturado com uma trollagem, que estabelecia requisitos praticamente impossíveis, mas ao mesmo tempo críveis, e cumprindo eles, você conseguiria um Pokégod, um Pokémon muito mais forte e secreto. Isso obviamente é mentira. Mas numa época sem muita informação ou conteúdo disponível na internet, algumas pessoas acabaram se apegando. O verdadeiro primeiro Pokémon. Rhydon foi o primeiro Pokémon criado.
Águas médias. Ué? Mas por quê? Mas por quê? Oxi. Estátuas pescáveis. Sim, isso acontece. E é só isso. Acontece que a programação da época era muito mal feita. A troca de Machamp e Golem. Uma teoria que diz que durante a troca para evoluir os dois, a máquina remove os braços do Graveler e dá para o Machoke. Por isso, o Golem perde 2 braços e o Machamp ganha 2 braços. Divertido de se pensar. Muito divertido. Lugia originalmente foi criado apenas para o segundo filme. Sim, muitas fontes dizem que sim. Revelar detalhes de produção antigos não é algo que a Game Freak e a Nintendo gostam de fazer. Então, é real. Ao mesmo tempo que não sabemos se eles já tinham o design do Lugia pronto para ser usado em algum jogo. Mãe e filha e Misty adulta. Em um dos vários trailers em japonês do filme do Mewtwo, tinha a presença de uma personagem estranhamente parecida com a Misty, uma criança e a mulher da profecia do filme, que por algum motivo tá nessa cena também. E nessas imagens, elas andavam juntas. E tem uma cena que o Pikachu demonstra até afeto pelos Design velhos. feito. Enfim, é uma cena cortada de um dos primeiros trailers do filme. Existiu uma entrevista em que o diretor do filme desmentia isso, mas o blog com a entrevista saiu do ar. Então é só isso, um material antigo de algo descartado do filme que talvez pudesse ser a filha do Ash e da Misty. Mas pode ser somente também a Misty interagindo com uma garota qualquer. Mas já foi confirmado que a mexer o Ash fica cadal. Estátuas em Suzano. Mas não quer dizer que ele não possa ter engravidado outras mulheres. O Ash é safado. Sim, isso é real. Como é em uma cidade de São Paulo, talvez nem todo mundo saiba, mas Suzano tem algumas estátuas de Pokémon. Eita, no brejo. Inclusive, a prefeitura tá até Oh, no brejo. No Brasil. ajudando a revitalizar essas estátuas. A elite dos 4 é o governo. Não faz muito sentido. E por governo ser um conceito que precisa ser trabalhado com muito cuidado, porque senão Pokémon não entraria em alguns países e alguns pais não comprariam para os seus filhos. Então, sistema de governo em Pokémon não é um ponto que vai ser desenvolvido, seja explícita ou subliminarmente. Porque não é interessante, né? Me siga na Nintendo Power. Mais uma das coisas que só poderia acontecer nos anos 90. Uma revista com alcance gigante soltou a bomba do Missigno e ensinava como encontrá-lo. Eu imagino quantas crianças perderam seus saves, e algumas até o cartucho. Biscoito de lava no Ainda bem. caminhão. Ah, porra. Nos remakes de Kanto, os desenvolvedores deixaram um biscoito para todo mundo que foi lá visitar o famoso caminhão do Mew. Relacionamentos entre humanos e Pokémon. Já foi confirmado. Sim, esse aqui infelizmente tem seus traços de verdade. Poxa, infelizmente por quê? Na biblioteca de Canalave, tinha alguns livros que você poderia ler e ficar sabendo que no passado era normal humanos e Pokémon viverem juntos Ah, e comerem na mesma mesa. oxi. E isso abriu espaço para muita interpretação. Sexo. E pessoalmente, me surpreende Era pra ser até hoje. que não passou muito disso. Pokémon não utilizados. Diversos Pokémon foram descartados e reimaginados ao longo de toda a franquia. Alguns são mais comuns e outros mais obscuros. É interessante ver o que eles tinham em mente. Pokémon Water Blue. O jeito de explicar esse é que simplesmente a Game Freak decidiu lançar o remake para os 2 jogos originais. Muitos não sabem, mas Pokémon Blue foi lançado Sabe pior? Pior que não é confirmado. Não é confirmado casamento. Só que viviam juntos como iguais, seguindo a ideia de serem amigos. Sexo. mais tarde, Amigos fazem sexo. como se fosse um pet de correção. Pare de querer proibir o sexo, Muliro. Ah lá, o bot, tá vendo? Até o bot sabe. Até o bot sabe, Muliro. Pokémon Green em inglês. Inversamente pelo motivo anterior, decidiram trazer a versão Blue para o ocidente ao invés de Green, por ser mais atual. E por isso, Green nunca recebeu localização oficial.
Balio é um Fakemon que apareceu durante a temporada de vazamentos de Sun e Moon. Entre tudo o que foi visto, ele virou uma trend entre os fãs. Pokémon Pink é um jogo que poderia ter acontecido nos mesmos moldes de Yellow, mas dessa vez com Clefairy ao invés de Pikachu. Talvez para referenciar um dos mangás, no qual o Pokémon principal era o Clefairy. Erros em Trainer's Choice. Muitos erros aconteceram nessas vinhetas. O mais famoso de todos é aquele que fala que o Arbok evolui para ser Viper. O mapa de Cerebi é canônico. Eu achava que Em horas, era. Os desenvolvedores esconderam o mapa conceito Quando era que o pequeno eu pessoal achava do que era. Cerebi fez. E isso é uma homenagem bacana ao trabalho que eles fizeram durante muitos anos para a comunidade. Mas não torna o mapa canônico. Mesmo porque esse mapa tem regiões de jogos que a Game Freak prefere esquecer que existiram. A tinta azul em Pokémon Heroes. Esse aqui tá mal traduzido, mas eu vou explicar pra vocês. No filme do Latias e Latias, a versão ocidental recebeu um filtro azul que deixava toda a animação em um tom azul constante. Mais frio, né? Ninguém nunca falou oficialmente sobre isso, e foi corrigido no lançamento do Blu-ray e nas mídias digitais. Pikachu em Conker's Bad Fur Day. Sim, Oxi! isso é real. O Pikachu aparece no jogo adulto do Nintendo 64. Que é Mas isso, adulto? em uma cena deletada. Águas Profundas. Episódios 23 e 24 de Black and White. Eles foram cancelados Nazismo. devido aos terremotos. Anos depois, os roteiros saíram na internet. Jogos em Flash da PETA. Sempre teve um atrito entre a PETA e jogos de videogames. Tá Muito porra! de bom gosto, por sinal. Sangue, telas sensíveis. Conforme o tempo for passando, esses jogos vão acabar sendo esquecidos. Capumon. Foi o projeto alfa de Pokémon do Satoshi Tajiri, com um conceito muito parecido com o de Pokémon. Música de Diamond and Pearl em Caterine. Sim, Tá isso porra! mesmo, o que é fascinante, porque eu gosto muito de Caterine. E é isso. Parece que o Shoji Meguro quis experimentar Que arte era um arranjo aquela? diferente de uma música de Pokémon e escondeu isso dentro do jogo. The Electric Tale of Pikachu. É um mangá que reconta a história da primeira parte do anime. Nada demais, mas conforme o tempo passa, mais esquecido ele fica e mais ele vai afundando nesse iceberg. Esse Ash É plot aí, banido. mano. Sim, ele foi banido de interações online, já que era possível fazer o chatbot falar uma frase que você mesmo gravou. E como todos podem imaginar, isso não daria certo. Recrutando Kecleon. Sim, é possível recrutar o Kecleon em Mystery Dungeon, mas ao mesmo tempo é muito improvável. Dublagem na América Latina menciona Digimon. Sim, isso aconteceu. Na dublagem de Diamante e Pérola em espanhol, a caçadora Jay tá. manda os Eu já ia falar, a gente não tá vendo esse? Eu nunca vi não falando não de Digimon não. capangas irem pro Espanhol. Digimon. Talvez seja só uma brincadeira dos tradutores ou uma confusão que não foi detectada na revisão. Nevasca de diamante. Sim, isso é real. No dia 12 de janeiro é possível ver essa neve de diamante nos jogos da quarta geração. Isso foi feito por causa do aniversário do Masuda e é bem legal. Cut pode cortar grama. Isso não deveria estar tão baixo aqui, mas sim, é possível limpar a grama usando o HM Cut. O Nascimento de Mewtwo. Que É um legal. filme prólogo do primeiro filme da Que franquia foda. e conta a história que culmina Eu também não sabia não. nos acontecimentos que a gente vê no filme. Nunca foi trazido para o Ocidente, então quase nunca é mencionado. E provavelmente não chegou no Ocidente porque o Ash não tá no filme. Logo, não faria tanto sucesso. Substituição das companheiras de Ash. Esse é um dos pontos mais polêmicos desse iceberg. E para resumir, o diretor do anime da época de Diamante e Pérola deu uma entrevista. E nessa entrevista perguntaram para ele por que só as meninas eram trocadas e o Brock não. E então ele respondeu que trocava as meninas para agradar os garotos que assistiam. Isso aqui é satânico mesmo. Esse aqui é satânico mesmo, viu, Barão? Esse aqui é desgraçado. Isso aqui eu acho que é mentira, mano. Isso aqui eu acho que é mentira. Porque eu queria ver era o Brock. Aí quando tiraram o Brock e botaram aquele Gary. Aí foi tristeza. Aí que foi tristeza. Léo, é japonês, tu duvida. Pois.
Qual foi a que mais te agradou, Léo? Nenhuma, eu não gostava dessas meninas nenhuma. Eu não gostava de nenhuma dessas meninas, mano. É. Não, era tudo irritante. Depois disso, ele foi substituído. Gostava do Brock. E é meio que por culpa desse comentário infeliz que o Brock saiu do anime. Profundezas. Jogos do Sega Pico. Sega Pico é um equivalente japonês do laptop da Xuxa e do Ben 10, geralmente feito para crianças menores. Buy It or Die. Isso aqui é bem engraçado. Alguns anos atrás, surgiu uma moda nas comunidades de retro gaming, a tela anti-pirataria. Não pode? Algumas medidas são reais e outras foram criadas por fãs. Essa é uma delas. De acordo com relatos, Pokémon Fire Red e Leaf Green teriam um NPC que te ameaçaria caso seu jogo fosse pirata. Isso é falso. Mas continua Seria legal. Seria legal. Pikachu irritado com PlayStation. No jogo Hey New Pikachu, era possível conversar com ele usando um microfone. Com isso, tivemos algumas tentativas de interação muito inusitadas. E algumas pessoas tentaram falar PlayStation pro Pikachu. E ele ficava irritado. Isso é boato. E é pouco factível, já que na época ainda não existiam muitos avanços na tecnologia de reconhecimento Que de droga. voz. O jogo era capaz de reconhecer alguns poucos fonemas e a frequência da fala, mas não traduzir palavras exatas em uma reação do jogo. Se esse jogo tivesse saído hoje, Acho essa que teoria foi. faria mais sentido. Já em 98, é muito pouco provável que o Nintendo 64 tivesse capacidade de processamento para reconhecimento de fala. Mewtwo, isso existe. No mangá Pocket Monsters, o Clefairy se transforma no Mewtwo, mas é só uma gag engraçada. É mais um produto do tempo em que a Pokémon Company não acompanhava de perto suas licenças. Que arte é essa? Hoje, coisas como essa não aconteceriam. Pokémon Picross. Esse é muito interessante e pouca gente sabe ou comenta. Mas antes de termos o Pokémon Picross para celular e 3DS, deveria ter existido outro. Em 2020, vazaram diversos arquivos da Nintendo e junto deles a ROM completa de um jogo nunca lançado, Pokémon Picross. O jogo é tão interessante Nunca quanto ouvi o Picross falar. consegue ser, mas deixa a esperança de mais jogos descartados aparecerem no futuro. Me Signo em XY. Anos atrás, surgiu na internet pessoas dizendo que era possível achar o Me Signo em Lumiose. E não, um tempo depois, com o uso de debug e cheats, viram o que realmente estava por trás da porta. Outra porta. E um jogo de luz para dar profundidade. Nice. Imakuni. A maioria não conhece. Ele é Tá, mais popular porra! entre as crianças no Japão. E ele é só esse cara esquisitão que aparece em alguns programas de Pokémon na TV. Que E chegou porra até é a essa? ganhar carta de TCG. Que Recall do diabo Burger é King. Em isso? 1999, o Burger King dos Estados Unidos deu brindes de Pokémon. E tiveram que correr para recolher, já que as Pokébolas poderiam causar engasgos. E se você não sabia porque os brinquedos de fast food de hoje em dia são inteiriços e sem partes articuláveis ou peças avulsas, é por isso. Pra ninguém engasgar. Banido da Mas é Arábia dentro- Saudita. É dentro da embalagem. Aconteceu, mas não tem um motivo especial. Muitas coisas são banidas lá. Homem-Aranha, por exemplo, também é proibido lá. Na moral? Mudanças nos Shinies. Sim, muitos Shiny mudaram de cor ao longo dos anos. Mas é só isso. Atualização de design. O mais conhecido foi o caso do Gengar. Tem O outros, preto. mas não é lá tão interessante. Eu prefiro ele roxo. ZB-7. Isso aqui é muito curioso e eu mesma não sabia. Mas um laboratório batizou um gene causador de câncer de mama com o nome Pokémon. Não muito depois, a Pokémon Company ameaçou processar o laboratório. Caralho, Nintendo, porra! Mano! Boy, como bicho? Os caras descobriram um negócio e botaram de homenagem. Mano, ia ser foda. Ia ser foda, pô. Os caras, o quê? Botaram o nome de uma célula, de uma molécula de DNA com o nome de Pokémon. Eu vou processar. E em seguida concordou em renomear o gene para ZBTB7, Se bem que é um gene cancerígeno. ou ZBTB7. Pokémon de English. É um conjunto Pokémon. Olha aí, ó. de curtas que passavam na TV japonesa que ensinavam as crianças um pouco de inglês.
Nada demais. O abismo. Luigi e Yoshi. Essa é uma das coisas que só poderia existir no tempo que não existia crivo editorial nenhum. A revista Nintendo Power fez uma pegadinha com os fãs, dizendo que era possível conseguir o Luigi e o Yoshi em Pokémon. Isso é Oxi. claramente falso, Não, isso é óbvio mas que é, enganou é muitas mentira. pessoas. Aí quem quer sair é um animal. Isso surgiu de uma troca em que o NPC te pedia um Raichu. Quando a troca era concluída, o NPC te falava que o Isso é Raichu mentira, tinha né? evoluído. Isso fez com que as pessoas especulassem a respeito tá. de uma possível evolução secreta do Aham. Raichu. É Mas, sim. na verdade, isso foi só falta de atenção na hora de traduzir os jogos, já que na versão japonesa, a troca era de um Kadabra e um Graveler, Pokémon que evoluem por troca. 50 Lilies. Isso é curioso. Nos jogos de Sun e Moon, a programação também não era das melhores. Então, toda vez que algum evento dispara o gatilho de aparição de um personagem, ele é basicamente criado de novo na memória do jogo, ao invés de ele aparecer e ser apagado em Não seguida. faz nem sentido ser um erro de tradução. Como é que trocaram o Graveler por Raichu? O personagem continua ativo. Tradução da boba. O Dragonite fisgado. Isso aqui não tem nada a ver com a vara de pesca, mas sim, é real. Na primeira geração, era possível executar um glitch que faria um Dragonite selvagem aparecer. Mas ao invés de ser um Dragonite selvagem, na caixa de texto estaria escrito Dragonite fisgado. E é isso, um bug. Não é dos mais populares ou práticos de executar, mas tá lá. O evento do Gengar racista. Em 2009, no evento da Nintendo World, alguém começou um spot de distribuição fake, com um Gengar que tinha um nome racista. A organização prestou esclarecimentos e disse que não estava por trás disso. Até hoje ninguém sabe quem foi, e esse continua sendo um dos momentos É bom que nem precisa ter o nome ali pra saber o que é, né? mais infames da história de Pokémon. Tragédias envolvendo Pokémon Go. Sim, muitas aconteceram. Pessoas dirigindo enquanto jogavam, tumultos que levaram ao pisoteamento, assaltos, quedas, atropelamentos. Muitos casos foram relatados entre 2016 e Não 2017, naquele boom inicial do jogo. Depois disso, as pessoas perceberam que não era pra tanto. Ele sabe o E que a é, euforia bom. diminuiu. Então, menos eventos infelizes. Vírus Pikachu. Foi um vírus de computador que fazia um Pikachu aparecer na tela das pessoas infectadas. Como era o Pikachu, algumas pessoas não se sentiam inclinadas a fazer algo a respeito. O objetivo do vírus, até onde se sabe, era danificar os computadores e não roubar informação. Então, no pior dos cenários, bastava formatar o computador. E apesar de parecer banal hoje em dia, na época nem todo mundo tinha essa destreza tecnológica. Então um vírus desse poderia render uma viagem bem cara até um técnico. O Limbo. Besteira. O coletor Belial é outro produto da época que terror fazia muito sucesso com crianças. E Não. muitas hack ROMs com o mesmo teor Ah, surgiram. tá. É sempre a mesma história. Um cartucho perdido foi encontrado com um jogo sinistro dentro. E quem jogou, morreu. Zero originalidade. A lua é as nuvens? Isso é só um meme do 4chan. Não deveria estar no abismo do iceberg. Diglett encontrado na vida real. Bom, existe um relato na internet de uma pessoa que teria supostamente encontrado um animal igual ao Diglett. E eu nem preciso dizer que não é pra gente levar a sério, né? Música sobre gravidez masculina. Real. Antes de compor pra Game Freak, Toby Fox fazia músicas pra Homestuck. E se você não sabe o que é Homestuck, é melhor ficar sem saber. Mas acontece que ele usou o mesmo arranjo de uma música sobre gravidez masculina em uma trilha de Pokémon. Nada demais, é apenas uma conexão curiosa. Imagens do mundo real nas ruínas abissais de Heart Gold e Soul Silver. Sim, isso acontece. E é naquele evento do Arceus que pouca gente jogou, mas aparecem diversas imagens diferentes. Entre elas, imagens do mundo real. Mas não é nada demais. É só um exercício de metalinguagem sobre o Arceus ter criado tudo. Pikachu e Pichu banidos do Japão. Cara, esse cara bane qualquer Uma lei coisa. fez com que um curta dos irmãos Pichu fosse banido do Japão. E é só isso. O curta foi banido. Ué, por não dá quê? pra negar que esse fim de iceberg foi um pouco decepcionante. Mas por Mas quê? é isso. Muita coisa só tá aqui por falta de capricho da Game Freak. Por exemplo, sugerir uma evolução pro Raichu, ou escrever qualquer coisa no lúdico da Pokédex, ou não limpar o conteúdo descartado de dentro do jogo. Enfim, muitas teorias malucas
que você vê por aí podem ser explicadas com a falta de interesse dos responsáveis. Se você assistiu até aqui, eu suponho que você tenha gostado do vídeo, então eu acho que eu mereço um like. Deixa Se aí você já, chegou no moço. canal agora, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E deixa aí nos comentários se você acha que faltou alguma coisa. Já E, deixei, é claro, um moço. agradecimento muito especial para os membros do canal. Já deixei, moço. Até o próximo vídeo. Já deixei, moço.